os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncias contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Que Deus nos dê a compreensão e a obediência à sua palavra lida. Amém, irmãos. Meus amados irmãos, Paulo está nos ensinando como todos nós devemos viver como família de Deus e como todos nós juntos devemos edificar a igreja local. Ele vem tratando de relacionamentos. E é bom que a gente já destaque que a maioria dos problemas de uma igreja não são doutrinários, são de relacionamento. As pessoas não estão se relacionando de uma maneira respeitosa e amorosa uns com os outros, e daí a razão da maioria dos nossos problemas. Paulo, ele já tratou de como nós devemos nos relacionar com os homens idosos, com os jovens, com as jovens, com as viúvas que são verdadeiramente viúvas, e hoje ele vai nos ajudar a como cuidar do pastor. Muito bom falar disso. Como cuidar do pastor. E aí ele diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Como cuidar do pastor? Provendo um bom salário. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Sejam considerados merecedores de dobrados honorários. Não adianta apenas honrar o pastor, tem de ter honorários. Graças a Deus, irmãos, eu não tenho dificuldade de falar disso. O reverendo Ricardo também não. Não somos pastores com briga por salário. O conselho sempre nos atendeu e sempre aceitamos as decisões do conselho. Mas aqui, irmãos, Paulo está nos dando
um conselho espiritual, não é um conselho financeiro só. É um conselho espiritual que, na verdade, é uma vontade de Deus para as nossas vidas. É que a gente deve cuidar do sustento dos pastores. Agora, dos pastores que presidem bem. Se for relapso, é outra coisa, né? Preside bem. E pastor que se afadiga no estudo e na transmissão da palavra no ensino. Igreja, irmãos, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de ensino e precisa de governo. Por isso que a igreja recebeu da parte de Deus dois tipos de presbíteros. O presbítero docente, que ensina, que é o pastor, e o presbítero regente, que lidera, que governa. Aqui está sendo dito que é o presbítero docente, o que gasta horas meditando, orando, para ensinar e para pregar. Este deve receber uma remuneração digna por parte da igreja. Então, uma igreja que honra o seu pastor é uma igreja que dá ao seu pastor um sustento digno, para que ele não se preocupe com as questões desse mundo, para que ele possa cuidar dele mesmo e de sua família, e para que ele não seja fustigado por essa questão financeira, irmãos. É uma das áreas mais estressoras da vida, a questão financeira. E se o pastor ficar preocupado com essas questões, ele não vai fazer o trabalho dele a contento, e ele também pode desanimar e se distrair do seu principal escopo, que é a oração, a meditação e a transmissão da palavra de Deus. Os irmãos acham que meia hora de sermão é meia hora de meditação? Não. Meia hora de sermão são longas horas de gestação, onde o sermão é o parto. Mas ele foi gestado horas e horas, não é? Nada é feito de improviso, irmãos. Portanto, a igreja ela deve encarar como uma questão espiritual e não só financeira o sustento dos pastores. Nós vamos honrá-lo, irmãos, ouvindo os pastores. Isso é uma forma de honra. Nós vamos honrá-lo orando por eles, não é? Nós vamos honrá-lo agradecendo a eles o trabalho pastoral, mas principalmente aqui diz que a gente honra com um sustento digno. Porque se a igreja não fizer isto, ela está desobedecendo a Deus, desonrando o seu pastor e correndo o risco de perder o seu pastor. Ou para o mundo, porque ele vai trabalhar, ou para outra igreja, que fará isso que ela não está fazendo. Então, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Por quê? Há dois apoios escriturísticos. Um de Moisés. Moisés foi a uma fazenda e fez uma lei de proteção aos animais, que o boi não podia ser amordaçado enquanto ele fazia o seu trabalho de debulhar o trigo. O pastor, ele entrega um trigo não perecível para você, um trigo vivo.
então você também não vai fechar a boca do pastor, não é? Ou seja, ele abre para pregar e fecha para comer. Não pode. Pastor é mais importante do que animal. Querem ver isso? Abrem em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Porque a lei de Moisés está escrito, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é com os pastores? Com os pastores. Principalmente com os pastores. Certo? E Paulo também lembra uma palavra de Jesus em Lucas: o trabalhador é digno do seu salário. Quando ele enviou os 70, se lembram? Ele dizia que não levasse uma carteira gorda. Por quê? Porque as famílias hospedeiras, elas tinham o dever de tratar bem os seus discípulos, dando-lhes o que eles precisavam. Digno é o trabalhador do seu salário. Ok, irmãos? Assunto pacífico. Então, na próxima assembleia, quando vocês olharem aquele número que foi dado aos pastores, não façam assim, né? Não, irmãos. Pastor tem de comprar terno, sabia? É caro. Eu não, eu prego no mesmo todos os domingos, não tenho problema com isso. Mas pastor compra terno, compra sapato, compra gravata, compra livro, sustenta famílias, né? Então, que bom que a nossa igreja pode pagar, né, condignamente os seus pastores. Isso é agradável a Deus e é bom para a vida dos pastores e a vida da igreja. Muito bem. Então, honra-se o pastor como? Provendo um bom salário. Mas honra-se o pastor também protegendo a sua reputação. Olha o versículo 19. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não é fórum privilegiado, viu? A grande discussão do momento, não é? Não. O pastor, irmãos, ele tem um inimigo igual de vocês, que é Satanás. Só que Satanás, ele foca perigosamente nos pastores. Porque a intenção dele é destruir pastor e com isso destruir o pastorado desses pastores. E Paulo está dizendo a seguinte a Timóteo: Timóteo, você vai enfrentar muito falso testemunho em relação a você e aos presbíteros. Só aceite denúncia se for acompanhada de testemunhas. Por isso, olha o texto: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque um boato é fácil vir através de uma pessoa, mas vir através de mais 2 ou 3 pessoas é mais complicado. Por isso que o texto fala em testemunhas. Não é de mais 2 que ouviram, não. É fácil encontrar mais 2 que ouviram o boato. Testemunha. Testemunha. Pessoas que viram, ouviram, presenciaram. Entendeu? Então, por que isso, irmãos? Porque vai evitar muito sofrimento desnecessário na vida dos pastores. E vai evitar, irmãos, muitos problemas desnecessários nas vidas das igrejas.
Então, mas isso não quer dizer, olhe bem, isso não quer dizer que haverá vista grossa quando houver pecado público, pecado notório. Olha o versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais o quê? Temam. Quer dizer, irmãos, certo. Vamos ver aqui, entender esse texto. Ele antes não falou de duas testemunhas. Se lembram de Mateus capítulo 18? Vamos lá para Mateus capítulo 18. Lá está o roteiro de como tratar do pecado do irmão. Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A primeira abordagem, irmãos, é uma abordagem privada, intimista. Não é? Você vai chegar para o seu irmão e admoestá-lo do erro que ele está cometendo. Bom, se porém, versículo 16, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, se lembrar do texto, e que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, nesse segundo nível de abordagem, de confronto, e se ele não os atender, dize-o o quê? A igreja. Aí é tratado publicamente. Consideram como gentil e publicano. Ele é rebelde. Ele é rebelde. Então, o que Paulo está nos dizendo, irmãos, é que devemos ter muito cuidado com fofocas em relação à liderança da igreja. Entendeu? Porque a Bíblia diz que a língua é um fogo que destruidor. Ou seja, tem muita língua com o fogo do inferno. Fogo destruidor. Entende? Às vezes a gente brinca assim, dizendo, onde há fumaça, há fogo, né? Às vezes é verdade. Mas alguém já disse que isso é bom para bombeiro. Onde há fumaça, há fogo, é coisa boa para bombeiro, viu? Necessariamente não é coisa boa nos relacionamentos, principalmente dentro da igreja. Lembram-se de José do Egito? Como ele pagou caro por causa de uma mentira? Depois que um escândalo cola, e ele, mesmo que ele seja falso, é difícil de escolar, irmãos. A confusão é grande. Por isso que a igreja presbiteriana, e nisso, alguns já disseram que a primeira epístola de Paulo a Timóteo é um manual de governo de igreja, e se for, é presbiteriano. Muito presbiteriano, esse manual. Porque tudo aqui na igreja é tratado a nível pastoral. Quando foge do nível pastoral, vai para o conselho. E quando chega no conselho, tem de ser documentado. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, faça um documento. Junte testemunhas e apresente ao conselho. Aí a coisa é tratada, entendeu? A nível de conselho. Então, o governo presbiteriano é extremamente bíblico.
na condução da igreja, né? Agora, quanto aos que vivem no pecado, ou seja, se um pastor, ele está ensinando heresia na igreja, não é o ensino das mulheres que eu fiz não, viu? É o ensino da heresia. Se ele está em adultério, se ele é um homem irascível e violento com os membros da igreja, ele tem pecados o quê? Notórios. Aí não dá. Mas há outros irmãos que têm pecados que ainda não apareceram, e a gente vai ver nesse texto. Não é? Mas nesses que têm pecados bem evidentes, não dá para não é? Disciplinar, não dá para admoestar, não dá para corrigir. Mas, de uma maneira geral, uma igreja honra o seu pastor protegendo a sua reputação de más línguas. É isso que Timóteo está dizendo. Não é? Houve uma época, irmãos, em que dizer que um pastor era ecumênico, ou seja, concordava com a igreja católica e com outras fés no mundo, era terrível. Quando dizia, pegava e a pessoa, para se livrar daquilo, era complicado, viu? Bom, versículo de número 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com imparcialidade. Nada fazendo com parcialidade. Desculpe, é a minha miopia, astigmatismo, presbiopia e catarata. É muita coisa já, né? Bom, o que eu quero dizer aos irmãos Paulo está dizendo que no exercício da disciplina, Timóteo não deveria ser nem preconceituoso, nem parcial. Entende? É coisa séria disciplina, que ele exercesse isso com muita objetividade, com muita seriedade. Versículo 22. Outra maneira de honrar o pastor, né? Conjuro-te perante... Não, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Por quê, irmãos? Porque uma outra forma de uma igreja não ter pastor problemático é ela não ter pressa em fazer das pessoas pastor. Estão entendendo isso? É uma das melhores maneiras das igrejas evitar pastor problemático, é não ter pressa em ver nessa pessoa um pastor. Por isso que Paulo diz assim, olha, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Certo? Então, aqueles critérios que nós vimos na escolha dos presbíteros devem estar presentes nessa vida. E perceba que Paulo, ele não dá destaque ao fazer. O destaque de Paulo é o caráter. Você tem de olhar para o caráter dessa pessoa. Entendeu? O caráter cristão. Estou falando caráter... E caráter é uma coisa que está perdendo valor na nossa sociedade hoje, né? Vocês estão notando que caráter não vale muita coisa hoje mais? O que vale são outras coisas. Se eu for misericordioso, é o que importa. Se eu gostar dos carentes, é que importa. Né? Caráter não importa muito mais hoje. Mas na igreja, caráter sempre importará. Aqui dentro sempre importará. O caráter cristão. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Por quê? Porque pode se tornar cúmplice de pecado de outro. Essas pessoas podem criar problema. E você foi cúmplice disso, porque você não foi criterioso na hora de escolher
essas pessoas para a liderança, para o presbiterato ou para o pastorado. Por outro lado, olhem também como se você escolher presbíteros desqualificados para o conselho de uma igreja, vai ser problema para o seu pastor. Também vai ser problema para ele. Entende? Então, como é séria essa questão, irmãos? Entendeu? Não imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Outra forma de você cuidar do seu pastor, e aí eu agradeço, cuidem da saúde do pastor. Versículo 23. Não continues a beber somente água. O Timóteo, ele era abstêmio. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo não era um homem muito saudável. E parece-me que ele era abstêmio. Ele tinha optado. Eu não vou beber vinho, né? Mas Paulo está dizendo o quê? Que na farmacoterapia da Grécia, o álcool era um remédio, era um recurso. E ele está lembrando, Timóteo, toma um pouco de vinho, porque isso vai ser bom para os teus problemas estomacais, digestivos. Com isso, que era que Paulo estava dizendo a Timóteo, e aí eu ouvi isso para mim. Pastor, se cuida, né? Amanhã eu vou começar a andar. Pastor, se cuida. E igreja cuida de pastor, da saúde do pastor. É isso que ele está dizendo. Os pecados de alguns homens, voltando àquela questão, né, de impor precipitadamente as mãos. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Ou seja, tem pecados que são escandalosos, não dá para a gente fazer vista grossa, né? Eles aparecem mesmo. Mas há outros irmãos que não. Há outros que só se manifestarão ou mais tarde no tempo ou só no dia do juízo de Deus. Certo? Tem pessoas que sabem esconder pecado. Mas naquele grande dia em que os livros serão abertos, cada um será julgado pelos seus atos. Não é? Então, lembre-se que a sua vida cristã, ela é constantemente olhada por Deus. E que isso não sirva de medo para você, mas de estímulo à santidade. A sua vida está constantemente sob o olhar de Deus. Pode ninguém ver, não é? Mas Deus sempre o quê? Sempre vê. Vê e não esquece. Só esquece se for pecado perdoado. Então, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Ou seja, você não vai escolher para o presbiterato pessoas que têm pecados bem notórios. Mas outros só aparecerão quando? No juízo. Ou seja, tem outros que você vai precisar de tempo também. Observar mais a vida daquela pessoa. Até que você pega um dado daquela pessoa. Puxa, eu não sabia que fulano de tal era assim. Da mesma sorte, versículo 25, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Quer dizer, olhe também as boas obras na vida dessa pessoa. Quando elas não estiverem presentes, também não pensem que elas não estão. Porque quantos irmãos há que oram silenciosamente, que ofertam silenciosamente, que se sacrificam silenciosamente, mas que Deus está vendo as suas obras. Ou seja, meus amados irmãos, a igreja é uma família. E não devemos esquecer um só momento. Se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos conviver bem uns com os outros. Vamos nos respeitar e vamos nos amar.
vamos também cuidar dos necessitados. Vamos cuidar dos nossos pastores e vamos também saber disciplinar a liderança quando for necessário. Saberemos também escolher presbíteros, né? Escolher pastores, né? Então, uma igreja instruída biblicamente é uma igreja que sabe viver a vida cristã, sabe conviver, sabe tomar decisões, né? Sabe socorrer. Ou seja, é uma igreja que obedece ao desenho de Deus. Deus tem um desenho de igreja. Está aqui, nessas epístolas. O desenho que a igreja quer que ela seja. E a gente precisa obedecer esses princípios e então desenhar essa igreja, né? Eu repito, a epístola de Paulo a Timóteo visa nos ajudar a vivermos como igreja, não é? Mas também visa a construirmos a igreja conforme o desenho de Deus, conforme a vontade de Deus. Igreja é relacionamento e responsabilidade. É relacionamento azeitado pelo amor, pelo respeito. Responsabilidade de uns para com os outros. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Que Deus, irmãos, nos faça assim, não é? Na nossa vida pessoal, para que glorifiquemos a Deus através da nossa vida e através da vida da nossa igreja, né? Que haja paz entre nós, porque estamos obedecendo à vontade de Deus. Amém?